Fala galera, sejam bem-vindos de volta ao Lendo Livros para você. No vídeo de hoje, como vocês estão vendo aí, a gente vai continuar a nossa série de Orgulho e Preconceito. E vocês vão lembrar que no vídeo anterior, o Sr. Collins estava querendo pedir Elizabeth em casamento. Elizabeth falou, pelo amor de Deus, não, nem que a vaca tussa. E ele ficou meio, não sei lidar com isso, nunca fui rejeitado na minha vida, um homão desse, como é que alguém vai me dizer não? Um mega partido. Aí ele foi lá, pediu a amiga dela em casamento, a amiga dela falou, é nóis, vou tomar isso aqui pelo time, tamo junto, isso aqui é amizade. Aceitou. E aí foi isso. É aqui que estamos. Bom, então vamos lá, né? Capítulo 23. Mas antes, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí no canal, deixa o like no vídeo. E vamos nessa. Hoje eu tô repetindo uma novidade que eu testei ontem no vídeo de Drácula. Se você não viu, corre lá. Que é basicamente essa iluminação, né? A gente tá aqui com o foco total no livro. Não dá pra ver quase nada da mesa, né? Inclusive não dá pra ver a mesa. Acho que a iluminação tá legal, mas me conta aí nos comentários se você gostou ou não. Se dá pra ver, se ficou legal, se não ficou legal. Se você prefere do jeito que tava antes. Me conta aí que eu quero saber de você. Bom, vamos lá então. Capítulo 23. Elizabeth estava sentada com a mãe e as irmãs, pensando no que ouviu, e duvidando que estivesse autorizada a falar do assunto, quando o próprio Sir William Lucas apareceu, enviado pela filha, para anunciar o noivado à família. Fazendo reverências a todos e muito orgulhoso diante da expectativa de união entre as duas casas, ele revelou o assunto. Há uma audiência não apenas surpresa, como incrédula, já que a senhora Bennet, com mais perseverança do que gentileza, alegou que ele devia estar redondamente enganado. E Lídia, sempre imprudente e com frequência indelicada, exclamou ruidosamente, por Deus, Sir William, como o senhor é capaz de contar uma história dessas? Não sabe que o Sr. Collins quer se casar com Lizzie? Apenas alguém com a complacência de um cortesão seria capaz de tolerar, sem ira, tal tratamento. Mas a boa educação de Sir William ajudou-o a passar por tudo aquilo e, embora implorasse licença para reafirmar que falava a verdade, ele ouviu toda a impertinência delas com a mais indulgente cortesia. Elizabeth, sentindo-se obrigada a aliviá-lo daquela situação tão desagradável, adiantou-se para confirmar o relato, mencionando que soube da informação pela própria Charlotte. Então, se empenhou em parar as erupções da mãe e das irmãs com a franqueza dos parabéns que deu a Sir William, aos quais Jane prontamente fez coro, tecendo vários comentários sobre a felicidade conjugal que lhes aguardava. O excelente caráter do Sr. Collins e a conveniente proximidade entre Hunsford e Londres. A Sra. Bennet ficou de fato estarrecida demais para dizer muita coisa na presença de Sir William, mas tão logo ele as deixou, ela pôde desabafar tudo o que sentia. Em primeiro lugar, persistiu em duvidar do que foi contado. Em segundo, manifestou a certeza de que o Sir Collins foi enganado. E terceiro, declarou confiar que eles jamais seriam felizes juntos. Em quarto, que a união poderia ser cancelada. Entretanto, podiam-se inferir duas coisas do todo. Uma, que Elizabeth era a verdadeira causa da confusão, e outra, que a própria Sra. Bennet fora barbaramente usada por todos. E esses dois pontos a afligiram pelo resto do dia. Nada era capaz de consolá-la, nem de acalmá-la. E aquele... pobres nervos da Sra. Bennet, na verdade. Tadinha. Nada era capaz de consolá-la e nem de acalmá-la. Aquele dia não esgotou seu ressentimento. Uma semana se passou antes de a Sra. Bennet conseguir ver Elizabeth sem ralhar com ela. Eco. O que significa ralhar? O verbo ralhar tem alguns significados. 1. Falar em voz alta e em tom de repreensão. 2. Repreender gritando. Tá.
Uma semana se passou antes de a senhora Bennet conseguir ver Elizabeth sem ralhar com ela. E um mês transcorreu antes de conseguir falar com Sir William ou Lady Lucas sem ser rude. E só depois de muitos meses conseguiu perdoar a filha dos vizinhos. As emoções do Sr. Bennet, não, mas aqui não está ocorrendo nenhuma passagem de tempo, né? Só está comentando. Eu acho, estou entendendo dessa maneira. A senhora Bennet, tadinha, a senhora Bennet, não fica assim não. Elizabeth vai casar ainda. As emoções do Sr. Bennet na ocasião foram muito mais tranquilas. Aquelas que experimentou, segundo declarou, eram de natureza agradável, pois julgava gratificante descobrir que Charlotte Lucas, quem ele costumava julgar razoavelmente sensata, era tão tola quanto sua esposa e mais tola do que sua filha. Jane confessou-se um pouco surpresa com a união, mas falou menos do seu assombro do que do seu franco desejo pela felicidade do casal, e Elizabeth não conseguiu convencê-la a considerar a ideia improvável. Kitty e Lydia estavam longe de invejar a Sra. Lucas, pois o Sr. Collins era só um clérigo, de modo que a notícia do noivado não as afetou de nenhuma maneira, fora o fato de constituir uma novidade para elas espalharem por Meryton. Lady Lucas não podia ignorar o triunfo de devolver à Sra. Bennet os comentários sobre a felicidade de ter uma filha bem casada. E começou a aparecer em Longbourn com mais frequência do que de costume para dizer quanto estava feliz, embora os olhares azeiros e comentários maldosos da Sra. Bennet bastassem para afastar a felicidade. Entre Elizabeth e Charlotte pairou um constrangimento que as manteve num silêncio mútuo sobre o assunto. E Elizabeth convenceu-se de que nenhuma confiança real voltaria a existir entre elas. O desapontamento com Charlotte a fez se voltar para a irmã de forma ainda mais afetuosa, pois tinha certeza de que sua opinião acerca da retidão e da delicadeza de Jane jamais poderia ser abalada. Tá, mas espera aí, aqui ele está dizendo que ela ficou desapontada com Charlotte. Lady Lucas. Lucas é o. Lucas é o sobrenome. Lucas é o sobrenome, não é o nome da pessoa. Então é Charlotte Lucas. Ok. O desapontamento com Charlotte a fez-se voltar para a irmã de forma ainda mais afetuosa, pois tinha certeza de que sua opinião acerca da retidão e da delicadeza de Jane jamais poderia ser abalada. Além disso, cada dia aumentava sua ansiedade em relação à felicidade da irmã. Já passava de uma semana que Bingley se foi e nada se ouviu sobre seu retorno. Jane respondeu à carta de Caroline imediatamente e contava os dias até que fosse plausível esperar por mais notícias dela. A prometida carta de agradecimento do Sr. Collins chegou na terça-feira, endereçada ao pai das moças, escrita com a solenidade que se esperaria de alguém que agradecesse por uma estadia de 1 ano. Após ter livrado a consciência nesse sentido, ele os informou com muitas expressões entusiasmadas da felicidade por ter recebido a afeição do amável vizinho, a senhorita Lucas, e explicou que foi apenas com o objetivo de vê-la que aceitou com tanta prontidão o convite gentil da senhora Bennet de recebê-lo de novo em Longbourn, para onde ele esperava retornar em uma quinzena na segunda-feira. Lady Catherine, ele acrescentou, aprovou o casamento de tamanha boa vontade a ponto de desejar que fosse celebrado tão logo possível, o que ele julgava ser uma motivação incontestável para que sua amável Charlotte escolhesse sem demora a data na qual o faria o mais feliz dos homens. O retorno do Sr. Collins a Hertfordshire não trazia mais nenhuma satisfação à Sra. Bennet. Pelo contrário, ela estava tão disposta a reclamar disso quanto o marido. Era muito estranho que ele viesse a Longbourn em vez de ir a Lucas Lodge, além de inconveniente e excessivamente incômodo. Ela odiava receber visitantes em casa quando sua saúde estava tão ruim. E pessoas apaixonadas eram, dentre todas, as mais desagradáveis. Tadinha. Tais eram os gentis murmúrios da Sra. Bennet, que apenas abriram caminho para a aflição ainda maior. A continuada ausência do Sr. Bingley.
Nem Jane, nem Elizabeth ficavam confortáveis com esse assunto. Dia após dia se passava sem outras notícias dele. Além do relato, logo espalhado por toda Meryton, de que ele não retornaria a Netherfield até o fim do inverno. Tal relato exasperava a Sra. Bennet e ela nunca deixava de contradizê-lo, afirmando tratar-se de uma mentira escandalosa. Até Elizabeth começou a temer. Não tinha receio de que Bingley fosse indiferente, mas de que as irmãs dele obtivessem sucesso em mantê-lo distante. Apesar de sua grande relutância em admitir uma ideia tão destrutiva para a felicidade de Jane e tão desonrosa para a estabilidade do amado da irmã, ela não conseguia evitar a recorrência com que pensava no assunto. Temia que os esforços combinados das duas insensíveis irmãs de Bingley e do amigo dominador ajudados pelo ignore-se, ajudados pelos encantos da senhorita Darcy e das diversões de Londres, pudessem ser demais para a intensidade do afeto dele. A ansiedade de Jane, com todo aquele suspense, era, é claro, mais dolorosa do que a de Elizabeth, embora desejasse ocultar quaisquer que fossem seus sentimentos, e por isso as duas irmãs nunca mencionavam o assunto entre si. No entanto, por não compartilhar de tal delicadeza, raras vezes passava mais de 1 hora sem que a mãe falasse de Bingley. Os nervos, né? Toda hora os nervos. Expressando quanto estava impaciente para seu retorno, ou até insistindo para Jane confessar que se sentiria muito usada, caso ele não voltasse. Suportar tais agressões com relativa tranquilidade requeria de Jane toda a sua estável brandura. O Sr. Collins voltou pontualmente 15 dias depois, na segunda-feira, mas sua recepção em Longbourn não foi tão graciosa quanto a primeira. Entretanto, ele estava feliz demais para precisar de muita atenção, e para a sorte dos outros, o trabalho de edificar o amor livrou-os de sua companhia por um bom tempo. Ele passava a maior parte de todos os dias em Lucas Lodge, e às vezes só voltava a Longbourn a tempo de se desculpar pela ausência, antes de a família ir se deitar. A Sra. Bennet ficou num estado realmente deplorável. Apenas a menção de qualquer coisa relacionada ao casamento a levava à agonia do mau humor, e aonde quer que fosse, ela ouvia falar sobre o assunto. Tadinha, meu Deus, os nervos dela vai explodir a qualquer momento. Odiava a simples visão da senhorita Lucas, a quem encarava com despeitada aversão por ser sua sucessora naquela casa. Sempre que Charlotte vinha visitá-las, a Sra. Bennet concluía que ela esperava ansiosamente pelo momento em que tomaria posse do lugar. E sempre que a moça falava baixinho com o Sr. Collins, a mulher ficava convencida de que o assunto era a propriedade de Longbourn e a expulsão imediata da Sra. Bennet e das filhas tão logo o Sr. Bennet morresse. Ela reclamava disso amargamente para o marido. Abre aspas. É mesmo muito difícil, Sr. Bennet, pensar que Charlotte Lucas um dia será senhora desta casa. Que eu serei forçado a sair do caminho dela e que viverei para vê-la tomar meu lugar aqui. Sr. Bennet respondeu. Minha querida, não se renda a esses pensamentos tão tenebrosos. Vamos esperar pelo melhor. Vamos nos entreter pensando que serei eu a sobreviver. Muito bem, Sr. Bennet, muito bem. Mas isso não consolava muito a Sra. Bennet e, portanto, em vez de responder, ela apenas continuou como antes. Não suporto pensar que eles ficarão com a propriedade. Se não fosse pelos termos da herança, eu não me importaria. E com o que você não se importaria? Com coisa nenhuma. Então, sejamos gratos por você ter sido preservada de um estado de tamanha insensibilidade. Nunca poderei ser grata por nada relacionado aos termos da herança, Sr. Bennet. Não consigo entender como alguém tem coragem de, em testamento, arrancar uma propriedade das filhas de outra pessoa. E tudo em benefício do Sr. Collins ainda por cima. Porque ele tem mais direito de ficar com a casa do que qualquer outra pessoa. Bom, eu deixarei isso para você definir, disse o Sr. Bennet. Eu também não entendi qual foi desse testamento, não. Que maluquice. Hein? Bom, capítulo 24. A gente vai tentar... Vamos tentar dar uma esticada aqui. Opa, spoiler. Uma pessoa sentada.
Tentar dar uma esticada aqui, né, pessoal? Vamos ver quantos capítulos a gente consegue encaixar nesse vídeo. Se prepara, vai ser um vídeo grande. Capítulo 24. A carta da senhorita Bingley chegou, eliminando qualquer dúvida. A primeira frase já atestava que todos haviam se estabelecido em Londres para passar o inverno, e terminava manifestando o pesar do irmão por não ter tido tempo de, antes de deixar o campo, demonstrar sua consideração aos amigos de Hertford. Toda esperança acabou. E quando Jane conseguiu se voltar ao resto da carta, ela encontrou pouca coisa que pudesse lhe trazer algum conforto, além da declarada afeição da autora. Elogios da senhorita Darcy ocupavam a maior parte do texto, no qual bastante se falava de seus muitos encantos, e Caroline ficava feliz em se gabar da crescente intimidade entre elas, aventurando-se a prever a realização dos desejos na casa dele. Também expressava muita satisfação por seu irmão ser um frequentador da casa do Sr. Darcy, e mencionava em êxtase alguns dos planos desse último, referentes a novas mobílias. Elizabeth, a quem Jane logo comunicou o principal conteúdo da carta, ouviu tudo em silenciosa indignação. Seu coração ficou dividido entre a preocupação com a irmã e o sentimento de todos os outros. Não deu crédito à afirmação de Caroline de que o irmão gostava da senhorita Darcy. Não duvidava nada de que Bingley fosse afeiçoado a Jane e, apesar de sempre ter se disposto a gostar dele, não conseguia deixar de pensar com raiva e até com desprezo no temperamento fácil do homem, naquela ausência de verdadeira convicção que agora o tornava escravo de seus amigos artificiosos e o levava a sacrificar a própria felicidade ao capricho das vontades alheias. Se o Sr. Bingley fosse sacrificar somente a própria felicidade, poderia brincar com ela como preferisse, mas Jane estava envolvida. E Elizabeth achava que ele deveria ter consciência disso. Pois é. Em resumo, o assunto provocaria profunda e longa reflexão, mas inutilmente. Elizabeth não conseguia pensar em mais nada. Se o apreço de Bingley havia mesmo se dissipado, ou se foi suprimido pela interferência dos amigos, se ele tinha consciência do afeto de Jane, ou se o fato lhe escapou à atenção. Qualquer que fosse o caso, embora pudesse afetar a opinião dela acerca do homem, a situação de sua irmã continuava a mesma e sua paz igualmente ferida. Um dia ou dois se passaram antes de Jane ter coragem de conversar com Elizabeth sobre seus sentimentos, mas, quando a senhora Bennet as deixou sozinhas, depois de manifestar sua irritação com o inquilino de Netherfield por mais tempo do que de costume, Jane não pôde deixar de dizer: como eu queria que nossa querida mãe se controlasse mais. Ela não faz ideia da dor que me causam esses contínuos comentários sobre ele. Mas não vou me queixar. Não vai durar muito. Ele será esquecido e todos ficaremos como antes. Elizabeth olhou para a irmã com incrédula solicitude, mas nada disse. Você duvida de mim, disse Jane, ruborizando um pouco, mas não há motivo para isso. Ele pode viver na minha memória como o homem mais amável que já conheci, mas isso é tudo. Não tenho nada a esperar ou a temer, e nenhum motivo para repreendê-lo. Graças a Deus, essa dor eu não sinto. Portanto, é questão de tempo. Eu, com certeza, tentarei me conter. E com a voz mais forte, acrescentou um pouco depois: tenho um consolo imediato. Tudo não passou de um erro da minha imaginação, e isso não causou problemas a ninguém além de mim. Tadinha de Jane. Minha querida Jane, exclamou Elizabeth, você é boazinha demais. Sua doçura e abnegação são mesmo angelicais. Não sei o que lhe dizer. Sinto que nunca lhe fiz justiça e nunca amei como você merece. A senhorita Bennet rejeitou com avidez a ideia de possuir virtudes extraordinárias e, em resposta, elogiou a afeição calorosa da irmã. Não, isso não é justo, disse Elizabeth. É você quem deseja considerar que todos são dignos de respeito e fica magoada se falam mal de alguém. Já eu só acho você perfeita. E ainda assim você contraria a ideia. Não tema que eu esteja exagerando ou invadindo seu privilégio da boa vontade universal. Não há razão para isso. Amo poucas pessoas de verdade. Tenho uma opinião positiva de menos gente ainda.
Quanto mais vejo do mundo, mais fico insatisfeita com ele. Somos dois. E a cada dia acredito mais na inconsistência de todas as personalidades humanas e confio menos na aparência de virtude ou de sensatez. Encontrei 2 exemplos recentemente, não mencionarei um. O outro é o casamento de Charlotte. É incompreensível, de todas as formas incompreensível. Ah, minha querida Lizzie, não se entregue a esse tipo de sentimentos, eles vão arruinar sua felicidade. Você não está levando em conta as diferentes situações e temperamentos. Considere a respeitabilidade do Sr. Collins e a personalidade prudente e constante de Charlotte. Lembre-se de que ela é parte de uma família grande. No que diz respeito ao dinheiro, trata-se de uma união aceitável. Esteja pronta a acreditar, pelo bem de todos, que ela pode sentir algo como apreço e estima por nosso primo. Elizabeth responde: para agradar você, eu tentaria acreditar em quase tudo, mas ninguém ganharia nada com isso, pois se eu estivesse convencida de que Charlotte tem algum apreço por ele, concluiria que o discernimento da minha amiga é ainda pior do que o coração dela. Tá, mas Jane não falou que ela tem apreço, Jane falou que ela pode vir a ter um apreço por ele no futuro, e pode ser que sim, né? Pode ser que ela aprenda a amar o sujeito. Quem vai dizer que não? Minha querida Jane, o Sr. Collins é um homem tolo, arrogante, pomposo e tacanho. Você sabe disso tanto quanto eu, e deve sentir, como eu, que a mulher que se casar com ele não pode ser alguém que pensa direito. Calma, moça, pelo amor de Deus. Não a defenda, mesmo sendo Charlotte Lucas. Não tente, pelo bem de um indivíduo, mudar o significado de princípio e integridade, nem persuadir a si mesma ou a mim de que é egoísmo e prudência, ou de que a ignorância do perigo garante felicidade. Acho que você se expressa de maneira severa demais ao falar de ambos, replicou Jane. Eu também acho. Jane. E espero que se convença quando os vir felizes juntos. Mas chega disso, você aludiu a outra coisa, mencionou 2 exemplos. Sei que não a compreendi mal, querida Lizzie, mas suplico que não me atormente apontando aquele indivíduo como culpado e dizendo que sua opinião sobre ele mudou para pior. Essa aqui da ilustração da Jazz. Essa aqui é Jane ou essa aqui é Elizabeth? Acho que é Jane. Não devemos ser tão propensas a considerar que fomos intencionalmente prejudicadas. Não devemos esperar que um homem jovem e alegre seja sempre cauteloso e circunspecto. Com frequência, a causa de nosso engano é a nossa própria vaidade. As mulheres supõem que admiração significa mais do que significa. E os homens cuidam para que continue assim, respondeu Elizabeth. E Jane continuou: se isso for feito de caso pensado, não se pode justificá-lo, mas não acredito que existam tantos planos de caso pensado no mundo, quanto algumas pessoas supõem. Estou longe de acreditar que o Sr. Bingley agiu de caso pensado, disse Elizabeth. Porém, mesmo sem planejar fazer mal ou deixar os outros infelizes, pode-se criar ilusão e tristeza. O descuido, a falta de atenção aos sentimentos das outras pessoas e a falta de perseverança farão o trabalho. Jane responde: e você atribui o que houve a alguma dessas coisas? Sim, a última. No caso, falta de perseverança. Sim, a última. Mas se eu continuar, eu a ofenderei falando o que penso de pessoas que você estima. Impeça-me, enquanto pode. Então você persiste em supor que as irmãs o influenciaram? Sim, em conjunto com o amigo dele. Não consigo acreditar. Porque eles tentariam influenciá-lo. Só podem desejar a felicidade dele. E se ele gosta de mim, nenhuma outra mulher pode garantir. Jane, qual é, velho? Tá sendo ingênua. Você tá sendo ingênua. Sua primeira proposição é falsa. Podem muito bem desejar várias coisas além da felicidade dele. Podem desejar aumentar a riqueza e a importância dele. Podem desejar casá-lo com uma moça que tem toda a influência do dinheiro, contatos importantes e orgulho. Sem dúvida, desejam mesmo que ele escolha a senhorita Darcy, replicou Jane. Mas isso pode ser devido a sentimentos melhores do que os que você supõe. Eles a conhecem há muito mais tempo do que a mim. Não é de surpreender que a amem mais. Contudo, não importa quais sejam seus desejos, é improvável que se opusessem aos do irmão. Que irmã julgaria ter a liberdade de fazer isso, a menos que estivesse diante de um fato muito contestável?
Se acreditassem que o cavalheiro gosta de mim, não tentariam nos separar. Jane. Se ele gostasse mesmo, elas não teriam sucesso. Ao supor que ele nutria afeição por mim, você faz todos parecerem perversos e errados e me deixa muito infeliz. Não me atormente com isso. Não sinto vergonha de ter me enganado, ou pelo menos é uma vergonha tênue. Nada se compara ao que eu sentiria se pensasse mal dele e das irmãs. Deixe-me olhar as coisas do melhor modo, por um prisma sob o qual podem ser compreendidos. Nesse ponto ela tem razão. Se Bingley quisesse mesmo, as tentativas da irmã seriam mais difíceis de dar certo, não? Elizabeth não podia objetar a tal desejo, e dali em diante as duas mal tocaram no nome do Sr. Bingley. A Sra. Bennet continuava a se espantar e a se lamentar que ele não retornava. E apesar de quase nunca passar um dia sem Elizabeth explicar a ausência com clareza, parecia haver poucas chances de que a mãe um dia enxergaria o fato com menos perplexidade. A filha tentou convencer a Sra. Bennet de algo em que ela mesma não acreditava, que os interesses do Sr. Bingley por Jane haviam sido uma mera inclinação comum e passageira, que cessou quando ele parou de vê-la. Mas, embora essa possibilidade fosse cogitada momentaneamente, Elizabeth precisava contar a mesma história todo dia. O melhor consolo da Sra. Bennet era a esperança de que o Sr. Bingley voltasse no verão. O Sr. Bennet tratava o assunto de maneira diferente. Então, Lizzie, descobri que sua irmã está frustrada no amor, disse ele um dia. Eu a parabenizo. Depois da ideia de se casar, o que uma moça mais gosta é de se sentir assim, vez ou outra. É algo em que pensar, e ele traz uma espécie de distinção entre suas companheiras. Quando será sua vez? Você dificilmente suportará por muito tempo a sensação de ter sido superada por Jane. A hora é agora. Há militares suficientes em Meryton para desapontar todas as jovens do interior. Que Wickham seja seu homem. Ele é um rapaz agradável e a desdenharia habilmente. Seu Bennet não vale nada. Obrigada, senhor, mas já me contentaria com um homem menos agradável. Não devemos todos esperar a boa sorte de Jane. Ai, ai. Verdade, respondeu o Sr. Bennet. Mas é um conforto pensar que, não importando que mal desse tipo venha a se abater sobre você, poderá contar com sua mãe amorosa para engrandecê-lo ao máximo. O convívio com Sr. Wickham ajudou muito a dispersar a melancolia que se abateu sobre algumas pessoas da família de Longbourn, desde os perversos acontecimentos. Elas o viam com frequência e acrescentaram sua franqueza universal a seus demais pontos positivos. Tudo aquilo que Elizabeth já ouviu do Sr. Wickham a respeito do Sr. Darcy e do sofrimento que este lhe causou se tornava agora assunto de conhecimento geral, e todos se alegraram em perceber o quanto sempre haviam simpatizado com o Sr. Darcy, mesmo antes de saber sobre a questão. Não, peraí, li errado. Todos se alegraram em perceber o quanto sempre haviam antipatizado com o Sr. Darcy, mesmo antes de saber sobre a questão. Bando de falso, todo mundo é falso. A senhorita Bennet era a única... Não, peraí. Todo mundo, no caso, se estiver falando da família dos Bennet, não. A galera realmente não gostou dele. Agora, todo mundo lá naquele baile, a galera, o restante gostou. Foi com a cara dele. A Sra. Bennet era a única criatura capaz de supor que houvesse circunstâncias atenuantes no caso, desconhecidas da sociedade de Hertfordshire. Com sua leve e constante doçura, a moça sempre pedia a senhorita Bennet, no caso Jane. Com sua leve e constante doçura, a moça sempre pedia tolerância, insistia na possibilidade de ter havido engano. Mas, por todas as outras pessoas, o Sr. Darcy foi condenado como o pior dos homens. Se lascou, Darcy.
Golinho, golinho. Capítulo 25. Depois de uma semana gasta com declarações de amor e planejamentos de felicidade, o Sr. Collins foi afastado de sua amada Charlotte pela chegada do sábado. Todavia, a dor da separação foi mitigada da parte dele pelos preparativos para a recepção da noiva, pois o Sr. Collins tinha razões para esperar que pouco depois do seu próximo retorno a Hertfordshire seria definido o dia que o faria mais feliz dos homens. Ele se despediu dos parentes de Longbourn com a mesma solenidade de antes, desejou de novo saúde e felicidade para suas belas primas e prometeu ao pai delas outra carta de agradecimento. Na segunda-feira seguinte, a senhora Bennet teve o prazer de receber seu irmão e a esposa, que vieram, como de costume, passar o Natal em Longbourn. O Sr. Gardiner era um homem sensato e cavalheiro. Mais personagens novos. Vamos lá. Chegou. Na segunda-feira, a senhora Bennet teve o prazer de receber seu irmão e a esposa, seu irmão e sua cunhada, que vieram, como de costume, passar o Natal em Longbourn. O Sr. Gardiner era um homem sensato e cavalheiresco, imensamente superior à irmã, tanto pela própria natureza como pela educação. Problemático falar nesses termos, né? Superior. As damas de Netherfield teriam sentido dificuldades de acreditar que um homem que vivia do comércio dentro do campo, divisão de seus entrepostos, poderia ser tão bem educado e agradável. A senhora Gardiner, muitos anos mais jovem do que a senhora Bennet e a senhora Phillips, era uma mulher amigável, inteligente e elegante, e muito querida pelas sobrinhas de Longbourn. Penduravam um afeto bastante especial, principalmente entre ela e as duas sobrinhas mais velhas, que frequentemente passavam um tempo com ela na cidade. A primeira atividade da senhora Gardiner ao chegar foi distribuir seus presentes e descrever as últimas modas. Quando terminou, restou a ela um papel menos ativo. Foi sua vez de ouvir. A senhora Bennet tinha muitas mágoas a relatar e muito do que reclamar. Todos haviam sido usados desde a última vez que viu a cunhada. Duas das meninas haviam estado prestes a se casar e no final nada aconteceu. Todo mundo foi usado. Não culpo Jane, continuou. Jane teria ficado com o Sr. Bingley se pudesse, mas Lizzie? Ah, cunhada, é muito difícil pensar que ela já poderia ser esposa do Sr. Collins a essa altura. Não fosse sua teimosia. Ele fez o pedido aqui nessa mesma sala e ela o rejeitou. A consequência é que Lady Lucas terá uma filha casada antes de mim, e a propriedade de Longbourn está mais longe de nossas mãos do que nunca. Os Lucas são mesmo pessoas muito astutas, cunhada. Querem tudo o que puderem conseguir. Sinto muito por dizer isso deles, mas é verdade. Isso me deixa muito nervosa e doente. Ser tão contrariada por minha própria família e ter vizinhos que pensam em si antes de pensar nos outros. Mas sua vinda, justo nessa época, é um grande consolo e fico muito feliz de ouvir o que você nos contou sobre as mangas compridas. A senhora Gardiner, que já recebeu a maior parte daquelas notícias por meio de suas correspondências com Jane e Elizabeth, respondeu vagamente à cunhada e, em respeito às sobrinhas, mudou de assunto. Depois, quando ficou sozinha com Elizabeth, falou mais sobre o assunto. Parece provável que seria uma união desejável para Jane, ela disse. Sinto muito por não ter dado certo, mas essas coisas acontecem com tanta frequência. Um jovem como o Sr. Bingley, do modo como o descreveram, se apaixona fácil por uma moça bonita durante algumas semanas, e quando o acaso os separa, a esquece com a mesma facilidade. Esse tipo de inconstância é muito comum. Um ótimo consolo, mas não serve para nós, respondeu Elizabeth. Não estamos sofrendo com o acaso. Não é comum que em poucos dias a interferência de amigos convença um jovem de situação financeira independente a não mais pensar na moça por quem estava violentamente apaixonado. Mas essa expressão violentamente apaixonado é tão banalizada, tão duvidosa, tanto indefinida que me diz muito pouco. A cunhada aí falando, né? No caso, a tia delas.
Ela é muito aplicada tanto a sentimentos que surgem de um convívio de meia hora a uma afeição forte e verdadeira. Por favor, quão violenta era a paixão do Sr. Bingley? Nunca havia uma atração mais promissora. Elizabeth falando. Chegava a negligenciar outras pessoas e a ficar completamente absorto por Jane. Toda vez que se encontravam, isso ficava mais sólido e notável. No próprio baile, ofendeu 2 ou 3 damas, não as convidando para dançar. Eu mesma falei com ele 2 vezes e não recebi resposta. Poderia haver sintomas mais fortes? A descortesia universalizada não é a própria essência do amor? Ah, é claro. Esse tipo de amor que suponho que ele tenha sentido. Pobre Jane. Sinto muito por ela. Pois, com o temperamento que tem, pode não superar tão cedo. Seria melhor se tivesse acontecido com você, Lizzie, pois logo estaria rindo da situação. Você acha que conseguiríamos convencer sua irmã a vir com a gente? Mudar de ares pode ser útil. E talvez um tempo longe de casa ajude mais do que qualquer coisa. Elizabeth ficou muito satisfeita com a proposta, convencida de que a irmã concordaria prontamente. Espero que ela não seja influenciada por nenhuma consideração a respeito desse moço, acrescentou a senhora Gardiner. Vivemos numa parte da cidade tão diferente, todos os nossos conhecidos são tão diferentes e, como você bem sabe, saímos tão pouco que é muito improvável os dois se encontrarem, a menos que ele venha vê-la. E isso é impossível, pois ele está agora sob a custódia do amigo, e o Sr. Darcy não o deixaria visitar Jane em tal parte de Londres. Minha querida tia, como você pode pensar nisso? O Sr. Darcy talvez tenha ouvido falar de uma tal rua, Grace Church, mas dificilmente acharia que um mês se lavando seria suficiente para limpá-lo das impurezas caso um dia fosse para lá. E creia que o Sr. Bingley não se mexe sem ele. Bom, melhor ainda. Espero que não se encontre, mas Jane não se corresponde com a irmã dele? Ela não deixará de fazer uma visita. Ela cortará relações completamente, disse Elizabeth. Mas, apesar da pretensa certeza ao dizer isso, e apesar da ainda mais interessante certeza de que Bingley seria impedido de ver Jane, Elizabeth sentiu uma ansiedade em relação à questão e convenceu-se numa análise mais cuidadosa de que talvez pudesse haver alguma esperança. Era possível, e às vezes ela julgava provável que a afeição do Sr. Bingley fosse reavivada e que a influência dos amigos pudesse ser revertida pela influência mais natural dos encantos de Jane. A senhorita Bennet aceitou com prazer o convite da tia, e na ocasião só pensou nos Bingley porque, como Caroline não vivia na mesma casa que o irmão, poderia de vez em quando passar algumas manhãs com ela sem se arriscar a vê-lo. Os Gardiner permaneceram uma semana em Longbourn, e com os Phillips, os Lucas e os militares não passaram um dia sem compromissos. A senhora Bennet providenciou cuidadosamente o entretenimento do irmão e da cunhada, e não jantaram em família nenhuma vez. Quando o encontro era em casa, alguns militares sempre participavam, e entre eles sempre estava o Sr. Wickham. Numa dessas ocasiões, a senhora Gardiner, suspeitando dos calorosos elogios de Elizabeth a ele, acompanhou os dois de perto. Sem presumi-los seriamente apaixonados, pelo que observou, a preferência que tinham um pelo outro era clara o bastante para deixá-la um pouco apreensiva. Resolveu conversar com Elizabeth sobre o assunto antes de deixar Hertfordshire e explicar a ela a imprudência de encorajar tal afeição. Para a senhora Gardiner, Wickham tinha um meio de proporcionar alegria sem relação com seus poderes gerais. Para a senhora Gardiner, Wickham tinha um meio de proporcionar alegria sem relação com seus poderes gerais. Cerca de 10 ou 12 anos antes, num período anterior a seu casamento, ela passou bastante tempo na exata região de Derbyshire, de onde o rapaz vinha. Vamos lá. Testemunho ocular. Por ter estado pouco por lá desde a morte do pai de Darcy, 5 anos antes, ele ainda podia dar informações mais recentes acerca dos antigos amigos dela do que ela teria conseguido obter. A senhora Gardiner
viu Pemberley e conheceu perfeitamente bem o caráter do finado Sr. Darcy. Em consequência, esse era um assunto inesgotável. Ao comparar o que se lembrava de Pemberley com a descrição minuciosa de Wickham e conceder elogios louvores ao caráter do seu antigo dono, agradava o jovem tanto quanto a si mesmo. Ao descobrir a maneira como o atual Sr. Darcy o tratou, ela tentou lembrar alguma coisa do famoso temperamento do cavalheiro, quando criança, que pudesse ter previsto isso, e recordou ter ouvido o Sr. Fitzwilliam Darcy ser descrito como um orgulhoso e mal-humorado. Então o nome dele é Fitzwilliam. Que nome feio. Menino orgulhoso e mal-humorado. Esse é o Sr. Darcy. 2, 3, 4. Bom, vamos ler mais esse capítulo aqui e ver quanto tempo vai dar de vídeo. Acho que a gente vai ficar por aqui mesmo. Capítulo 26. Os avisos da Sra. Gardiner para Elizabeth foram pontuais e dados com gentileza na primeira oportunidade favorável que encontrou para falar com ela a sós. Depois de dizer com honestidade o que pensava, continuou. Você é uma moça sensata demais, Lizzie, para se apaixonar só porque foi aconselhado do contrário. Portanto, não tenho medo de lhe falar abertamente. Estou falando sério, tenha cuidado. Não se envolva nem tente envolvê-lo numa ligação que a falta de dinheiro tornaria imprudente. Não tenho nada a dizer contra ele. É um jovem bastante interessante e se tivesse o devido dinheiro, eu acharia que você não poderia ter escolhido melhor. Mas, do modo como as coisas são, você não pode se deixar levar por uma fantasia. Você tem juízo e todos nós esperamos que o use. Seu pai confia na sua determinação e boa conduta. Tenho certeza que você não deve decepcioná-lo. Peraí. A Sra. Gardiner está falando para não se envolver com pobre. É isso mesmo? De fato, minha querida tia, isso é o que chamo de falar sério. Sim, e espero fazer com que você mantenha igual seriedade. Bem, você não precisa se alarmar. Eu tomarei conta de mim e do Sr. Wickham também. Ele não se apaixonará por mim se eu puder evitar. Elizabeth, você não está falando sério. Peço desculpas, vou tentar de novo. No momento não estou apaixonada pelo Sr. Wickham, com certeza não. Mas ele é o homem mais agradável que já vi. Está além de qualquer comparação. E se ele realmente se apegar a mim, acredito que não seria o melhor. Enxergo como seria imprudente. Ah, aquele abominável Sr. Darcy. Tenho muito orgulho da opinião que meu pai tem a meu respeito e ficaria devastada se a perdesse. Entretanto, meu pai nutre muita estima pelo Sr. Wickham para resumir minha... Entretanto, meu pai nutre muita estima pelo Sr. Wickham. Para resumir, minha querida tia, eu ficaria muito triste de deixar qualquer um de vocês infeliz. Mas nós vemos todos os dias que quando já há afeição, os jovens raramente evitam contrair noivados por causa da falta de dinheiro. Era isso mesmo. Então, como eu posso prometer ser mais sábia do que tantos de meus semelhantes se eu for tentado? E como saberei que seria sábio resistir? Portanto, tudo o que posso lhe prometer é não ter pressa. Não terei pressa em supor que sou a prioridade do Sr. Wickham. Quando estiver com ele, não vou desejar nada mais. Em resumo, farei meu melhor. Sra. Gardiner responde. Talvez ajude se você desencorajar as vindas tão frequentes dele. Você ao menos não deveria lembrar sua mãe de convidá-lo. Como fiz no outro dia, disse Elizabeth, com um sorriso consciente. Verdade, serei sábia e evitarei fazer isso. Mas não imagine que ele vem sempre aqui. É por sua causa que ele foi convidado tantas vezes essa semana. Você conhece as ideias de minha mãe sobre a necessidade de conseguir companhia constante para os amigos. Mas de verdade, pela minha honra, tentarei fazer o que julgo ser mais sábio. E espero que isso a satisfaça. A tia assegurou-lhe que sim. Elizabeth agradeceu-lhe a bondade dos conselhos e as duas despediram-se. Um maravilhoso exemplo de conselho dado e recebido sem ressentimento. O Sr. Collins voltou a Hertfordshire logo depois de os Gardiner haverem partido com Jane, mas, como se hospedou com os Lucas,
Sua chegada não causou nenhum inconveniente à senhora Bennet. O casamento aproximava-se e ela se resignou à inevitabilidade do acontecimento, repetindo com frequência num tom mal-humorado que desejo que sejam felizes. A declaração acontecia na quinta-feira. Não, a celebração, meu Deus. A celebração aconteceria na quinta-feira. Na quarta, no dia anterior, no caso, né? A celebração aconteceria na quinta-feira. Na quarta, a senhorita Lucas fez sua visita de despedida e, ao se levantar para partir, Elizabeth, envergonhada dos votos de felicidade feitos pela mãe, de maneira rude e relutante, e sinceramente comovida, acompanhou-a para fora da sala, enquanto desciam juntas. Acompanhou-a para fora da sala. Enquanto desciam juntas as escadas, Charlotte disse: estou contando que você vai me enviar frequentes notícias suas, Elisa. Com certeza, com certeza. E tenho mais um favor para pedir. Você virá me visitar? Espero que nos encontremos com frequência em Hertfordshire. Charlotte disse: é improvável que eu vá deixar Kent por um bom tempo, então me prometa que irá a Hunsford. Elizabeth não pôde recusar, embora previsse que sua visita não seria agradável. Meu pai e Maria irão em março, acrescentou Charlotte. E espero que você concorde em ir com eles. De verdade, Lisa, você me seria tão bem-vinda quanto qualquer um deles. E aí deu-se o casamento. A noiva e o noivo partiram para Kent direto da porta da igreja e todos tinham tanto a dizer e a ouvir sobre o assunto quanto de costume. Elizabeth logo recebeu notícias da amiga e as duas trocaram correspondência com a frequência regular de sempre. Mas era impossível se manifestarem sem reservas como antes. Elizabeth nunca conseguia se dirigir a Charlotte sem sentir que o conforto de sua intimidade havia acabado, e a determinação dela em não negligenciar essas correspondências se devia ao que havia existido entre elas, e não ao que existia então. Recebeu as primeiras cartas de Charlotte com bastante avidez, pois não conseguia deixar de sentir curiosidades acerca do que a amiga diria sobre o novo lar, sua opinião sobre Lady Catherine e quanto ousaria se dizer feliz. Pois é, né? No entanto, ao lê-las, Elizabeth sentiu que Charlotte expressava-se a respeito de cada assunto exatamente como previa. Escrevia alegremente, parecia cercada de conforto e não mencionava nada que não pudesse elogiar. A casa, a mobília, a vizinhança, as estradas. Tudo se adequava a seu gosto e o comportamento de Lady Catherine era bastante amigável e prestativo. Tratava-se de uma versão racionalmente abrandada do retrato que o Sr. Collins fez de Hunsford e de Rosings, e Elizabeth percebeu que deveria aguardar sua visita ao lugar para saber o resto. Jane já escreveu algumas linhas à irmã para anunciar que chegou. Jane já tinha escrito algumas linhas à irmã para anunciar que tinha chegado a salvo a Londres, e quando escrevesse de novo, Elizabeth esperava que ela pudesse dizer algo sobre os Bingley. Sua impaciência por uma segunda carta foi tão bem recompensada quanto a impaciência em geral costuma ser. Jane já estava na cidade fazia uma semana sem ter visto ou ouvido notícias de Caroline. Entretanto, ela atribuía o fato a uma suposição de que sua última carta a Caroline, escrita de Longbourn, tivesse sido acidentalmente extraviada. Minha tia irá amanhã àquela parte da cidade, e eu aproveitei a oportunidade para fazer uma visita à rua Grosvenor, ela disse. Jane escreveu outra vez, depois de fazer a visita, e mencionou ter visto a senhorita Bingley. Acho que Caroline não estava animada, foram suas palavras. No entanto, ela ficou feliz em me ver e me repreendeu por não tê-la avisado sobre minha vinda a Londres. Portanto, eu estava certa. Minha última carta nunca a alcançou. É claro que lhe perguntei sobre seu irmão. Ele estava bem, mas muito ocupado com o Sr. Darcy, de modo que elas mal ouviam. Descobri que esperavam a senhorita Darcy para o jantar. Queria tê-la visto. Minha visita não durou muito, pois Caroline e a senhorita Hurst estavam de saída. Ouso dizer que logo as verei aqui. Disse a carta de Jane. Elizabeth sacudiu a cabeça ao ler a carta, pois ficou convencida de que só por acaso o Sr. Bingley ficaria sabendo da ida de Jane à cidade.
4 semanas se passaram e Jane não o viu. Ela se empenhou em se persuadir de que não lamentava, mas não conseguia mais fechar os olhos para a desatenção da senhorita Bingley, depois de esperar em casa todas as manhãs durante 15 dias e de inventar a cada noite uma nova desculpa para a amiga. A visitante enfim apareceu. Porém, a curta duração de sua permanência e mais ainda a mudança em seus modos não permitiram que Jane continuasse se enganando. A carta que escreveu à irmã nessa ocasião provava o modo como ela se sentiu. Pois é. Bom, vamos ler a carta. Tenho certeza de que minha querida Lizzie será incapaz de exultar à minha custa por ter feito o melhor juízo das coisas quando eu confessar ter sido inteiramente enganada quanto ao apreço da senhorita Bingley por mim. Mas, minha querida irmã, embora o acontecimento tenha provado que você estava certa, não pense que sou obstinada se ainda afirmo que, considerando qual costumava ser o comportamento dela, minha confiança era tão natural quanto as suas suspeitas. Não compreendo nem um pouco as razões dela para desejar ser íntima de mim. Mas, se as mesmas circunstâncias existissem de novo, tenho certeza de que eu não voltaria a ser enganada. Naquela época, né? Caroline não retribuiu minha visita até ontem, e nem um recado, nem mesmo uma linha recebi nesse interim. Quando ela veio, seu desagrado ficou muito evidente. Ela fez um pedido formal e vago de desculpas por não ter vindo antes, não disse uma só palavra sobre querer me ver outra vez, e estava tão diferente em todos os aspectos que quando foi embora eu decidi a descontinuar nossa relação. Lamento, mas não posso deixar de culpá-la. Ela foi muito errada em me distinguir como fez, e posso dizer com segurança que todos os movimentos para aumentar nossa amizade foram feitos por ela. Ela é uma falsa, né? Uma pessoa falsa. Mas tenho pena dela, porque deve sentir que andou agindo errado. Jane continua ingênua. Mas tenho pena dela, porque deve sentir que andou agindo errado. E porque tenho certeza de que a causa disso é uma ansiedade em relação ao irmão. Não preciso me explicar mais, embora nós saibamos que essa ansiedade é bem desnecessária. Mas se ela sente, isso facilmente explica seu comportamento comigo. E como ele é merecidamente muito querido pela irmã, qualquer que seja a ansiedade que ela sinta em nome dele é natural e amável. No entanto, não posso deixar de me admirar que ela tenha tais temores agora. Por quê? Se ele se importasse comigo, já teríamos nos encontrado há muito tempo. Se ele souber que você está aí, né? Ele sabe que estou na cidade, tenho certeza. Por causa de algo que ela me disse, mas parece, a julgar pelo modo como ela fala, que ela quer acreditar na preferência dele pela senhorita Darcy. Não sei, não dá pra confiar nisso aí não. Não sei se ele sabe que Jane tá na cidade, não. Não consigo entender. Se eu não tivesse medo de ser severo em meu julgamento, quase ficaria tentado a dizer que a coisa toda tem ares traiçoeiros. Mas tentarei banir todos os pensamentos dolorosos e pensar apenas no que me faz feliz. Sua afeição, a bondade invariável de meus queridos tios. Permita-me receber notícias suas logo. A senhorita Bingley disse algo sobre ele nunca mais voltar a Netherfield e desistir da casa, mas sem muita certeza. É melhor não falarmos do assunto. Fico muito feliz por você ter notícias tão boas de nossos amigos de Hunsford. Por favor, vá vê-los com Sir William e Maria. Tenho certeza de que lá será muito confortável. Atenciosamente, etc. Aquela carta causou certa dor em Elizabeth, mas seu ânimo voltou ao considerar que pelo menos Jane não voltaria a ser enganada pela senhorita Bingley. Todas as expectativas a respeito do Sr. Bingley haviam acabado. Ela não deveria sequer desejar alguma renovação dos cortejos daquele homem, cujo caráter parecia pior a cada novo escrutínio. Como uma punição para ele, e também como uma possível vantagem para Jane, Elizabeth esperava que ele se casasse logo com a irmã do Sr. Darcy.
que, pelos relatos do Sr. Wickham, logo o faria se arrepender amargamente do que jogou fora. Mais ou menos nessa época, a Sra. Gardiner relembrou Elizabeth de sua promessa a respeito do cavalheiro e solicitou informações. As que Elizabeth tinha para mandar dariam mais contentamento à tia do que a si mesma. A aparente atração dele diminuiu, seus cortejos haviam acabado e ele se tornou admirador de alguma outra. Elizabeth era atento bastante para perceber tudo, mas conseguia enxergar e escrever a respeito sem nenhuma dor substancial. Seu coração foi tocado apenas de leve, e sua vaidade se satisfez em acreditar que ela teria sido a única escolha dele, se o dinheiro lhes permitisse. A repentina conquista de 10.000 libras era o encanto mais notável da jovem que agora lhe agradava. A repentina conquista de 10.000 libras era o encanto mais notável da jovem que agora lhe agradava. Mas Elizabeth, talvez menos perspicaz nesse caso do que no de Charlotte, não brigou com ele por seu desejo de independência. Ao contrário, nada poderia ser mais natural. E apesar de conseguir supor que o Sr. Wickham precisava se esforçar muito para renunciar a ela, estava pronta a admitir que tal medida era sábia e desejava para ambos, e podia lhe desejar felicidades com toda a franqueza. Tudo isso foi reconhecido à Sra. Gardiner, e depois de relatar as circunstâncias, Elizabeth prosseguiu. Agora estou convencida, minha querida tia, de que nunca estive muito apaixonada, pois se eu tivesse de fato experimentado a paixão pura e extasiante, agora estaria detestando até o nome dele e lhe desejaria todo o mal. Mas meus sentimentos não são amistosos em relação apenas a ele, são até mesmo imparciais em relação à senhorita King. Não consigo odiá-la nem um pouco, nem estou indisposta a pensar dela como uma boa moça. Não existe amor nisso tudo. Minha vigilância andou sendo eficaz. E embora eu com certeza fosse me tornar uma pessoa mais interessante para todos os meus conhecidos, se estivesse distraidamente apaixonada por ele, não posso dizer que lamento minha relativa insignificância. A importância às vezes custa muito caro. Kit e Lydia se magoaram muito mais com a deserção dele do que eu. Elas são muito novas e não sabem como o mundo é. E ainda não se abriram à convicção devastadora de que homens bonitos também precisam ter algo com o que viver, tanto quanto os sem graça, disse Elizabeth para sua tia. Bom, vamos ficar por aqui então. O vídeo já tem quase 1 hora aí, ficou um vídeo bem grande. Se você chegou até aqui, parabéns. A gente se vê no próximo vídeo com o capítulo 27. Se inscreve no canal, vai me deixar muito feliz. Deixa um like no vídeo também. E até o próximo vídeo.